A gestante, ela passa por um processo de transformação hormonal durante esse período da gestação. Hormônios estão desregulados, ela pode desencadear um processo alérgico. Ela não é alérgica, mas por ela estar com essa mudança hormonal, ela pode desencadear um processo alérgico, e se ela desencadear um processo alérgico ou tiver qualquer problema, Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto que, no meu ver, é um dos assuntos mais importantes quando a gente vai realizar uma micropigmentação, que é sobre a anamnese. A anamnese nada mais é do que uma entrevista que a gente faz com o nosso cliente para ver se ele está apto para realizar o procedimento de micropigmentação. Essa anamnese ela é feita tanto na micropigmentação tradicional como no microblend, tá? E alguns fatores a gente tem que levar muito a sério, porque pode trazer complicações pra gente, caso a gente não faça essa entrevista, caso a gente não dê a importância devida a essa anamnese. Então, normalmente eu faço uma ficha de avaliação. Nessa ficha contém os dados do cliente, nome, endereço, CEP, cidade, telefone para contato. Hoje a gente usa muito WhatsApp, então eu peço o WhatsApp também. E a data de nascimento. Posteriormente, eu coloco tudo que eu preciso saber desse meu cliente, que é saber como anda a saúde desse cliente. Por quê? Porque determinadas situações podem interferir no resultado final do meu trabalho. Então, assim, primeira pergunta que eu vou realizar é se meu paciente é cardíaco, se ele tem algum problema de cardiopatia. Por que isso? Porque se o meu paciente for portador de marca-passo e eu for trabalhar com o dermógrafo, não é aconselhável, tá? Tem muitos micropigmentadores que não dão importância para isso, mas eu também tenho uma formação na área da saúde e eu sei que o uso de corrente elétrica em pacientes portadores de marca-passo, você pode desregular o marca-passo do paciente, tá? Então isso é muito sério, porque às vezes a gente não dá a devida importância. Eu conheço pessoas que fizeram e não tiveram problema nenhum. Eu, como profissional, eu peço para o meu cliente uma autorização do médico, se for o caso de fazer. Se a cliente começar a insistir, porque eu quero. Então, o que eu faço? Tá certo. Então, você vai até seu cardiologista e você vai me trazer uma autorização dele dizendo que você pode realizar o procedimento e que o fato de eu estar usando um dermógrafo, no caso, né, que é um aparelho que a gente trabalha com corrente elétrica, com eletricidade, não vai interferir no funcionamento desse marca-passo. Então, essa é a primeira coisa que eu peço. E essa autorização vai estar junto com a ficha de anamnese que a minha cliente vai preencher. Caso contrário, não façam, porque é um risco que vocês correm e um risco que vocês estão colocando na vida do cliente. O marca-passo é um instrumento que o cliente, ele precisa, né, no caso o paciente daquele cardiologista, ele precisa daquele equipamento para manter os batimentos cardíacos da forma correta. Então imagina a responsabilidade se a gente interfere na eficácia desse equipamento. Sim, é muito sério. O paciente pode ter uma complicação cardíaca por conta de um procedimento simples, né? Que a gente acha que não dá importância. Então, tem que ficar sempre atento. No caso do microblend, já não tem tanta ressalva, porque é um procedimento que é feito com indutor manual, então não teria problema. Mas mesmo assim, eu peço a autorização do médico. Por quê? Porque se meu cliente fica nervoso, se ele desencadeia uma arritmia ou qualquer coisa durante o procedimento, eu tô com respaldo de que o médico autorizou eu realizar aquele procedimento. Então isso é muito importante. Segunda coisa que eu pergunto é se o meu paciente é diabético. Todo mundo sabe que o diabetes, ele é uma doença que não tem cura. Existem vários tipos de diabetes. Os mais comuns são o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 normalmente é quando o pâncreas ele para de produzir o hormônio da insulina, que é responsável por tirar a glicose circulante do sangue.
e levar para onde tem que ser levada. Então ela tem uma baixa dessa insulina no organismo, ele para de produzir a insulina e aí a pessoa tem que tomar o quê? As injeções de insulina, porque o corpo dela não produz mais esse hormônio, que é responsável por tirar essa glicose do sangue. No diabetes tipo 2, já é o contrário. O corpo produz, mas não produz em quantidade suficiente. E muitas vezes o paciente tem que fazer uso de medicamento para ajudar a retirar esse excesso de açúcar circulante no sangue. Tem casos também de pacientes portadores de diabetes tipo 2 que não conseguem controlar com a medicação e acabam se tornando também insulino dependente. Então, é uma variante. Você vai ter que conversar com esse cliente e para ver que tipo de diabetes ele tem, que tipo de medicação que ele toma e a autorização do médico para realizar o procedimento. Por que isso, gente? Porque o diabetes, uma das consequências do diabetes é o déficit de cicatrização. Eles têm um déficit de sensibilidade, que nós chamamos também de neuropatia periférica. Eles têm uma diminuição da vascularização dos microcapilares, que são os capilares onde a gente vai estar mexendo a circulação. Então, assim, não consegue chegar o oxigênio naquela célula, o sangue não circula corretamente pelo local e isso diminui o tempo de processo cicatricial. Então, o que vai acontecer? Se numa pessoa o processo de cicatrização ocorreria de 3 a 7 dias, no diabético pode demorar meses, dependendo do tipo da lesão. Não é o nosso caso na micropigmentação, porque a nossa incisão é muito superficial. Mas se o cliente, estiver descompensado, com a glicose alterada, não tiver controlado, o que pode acontecer? Dá problemas de cicatrização. E aquele lugar que a gente mexeu, ele tem o quê? Uma porta aberta para uma infecção, para uma inflamação. E a partir do momento que ocorre uma infecção e uma inflamação por contaminação, porque a gente sabe que o processo cicatricial ocorre através de um processo inflamatório interno, imagina aquele canal ali aberto, aí a pessoa pega uma infecção ou uma inflamação decorrente de um patógeno externo. E aí o que acaba acontecendo? Aquilo ali vai perpetuar por muito tempo. Se aquilo demorar, a gente perdeu praticamente o nosso trabalho, além da pessoa ficar com uma lesão do rosto, e então assim, é bem complicado. Se ele tiver controlado, se o médico liberar e tiver mantendo uma alimentação saudável, porque a alimentação também pro diabético é importante, principalmente no período de cicatrização, não tem porquê, a gente pode fazer sim. Então não seria uma contraindicação absoluta, seria uma contraindicação relativa. A hipertensão, a gente trabalha da mesma forma. Tudo que é patologia, são doenças ou sendo elas temporárias ou permanentes, crônicas, compatíveis com a vida, como é o caso da diabetes, a hipertensão ou problemas desse tipo, a gente pode realizar o procedimento desde que tenha a autorização do médico, presa junto com a tua ficha de anamnese. A ficha de anamnese é o teu documento que vai te isentar de qualquer responsabilidade caso venha ter algum problema futuro. Então, a hipertensão é a mesma coisa. O que a hipertensão pode interferir no procedimento? Quando a pessoa tem a pressão alta, a gente tem um aumento da pressão nos capilares e, consequentemente, quando a gente faz um corte ou faz uma lesão, tem um pouco mais de sangramento. Então, nessas situações, o sangue expulsa o pigmento, ele não deixa fixado corretamente. O que a gente tem que observar durante um procedimento? Tá sangrando porque eu tô pesando a mão ou porque o meu paciente é hipertenso, tá? Existe também, quem é da área da saúde já deve ter ouvido falar, que é síndrome do jaleco branco.
são pessoas que não têm pressão alta, mas que quando submetida a algum procedimento invasivo, seja ele injeção, médico, ou algum procedimento estético que pode gerar dor, ele tem um aumento da pressão sanguínea. Às vezes o cliente não é hipertenso, ele não tem problema nenhum de pressão, não toma medicação, mas por ele estar nervoso com o procedimento que será realizado, ele tem um aumento da pressão. E aí, quando você faz o procedimento, sangra, né? Então, assim, você tá com a mão perfeita, não tá tendo problema, e de repente você terminou a sobrancelha, quando você olha, tá lá saindo sangue. É pressão alta, provavelmente. E aí, se você tiver um aparelho contigo, hoje a gente tem aqueles aparelhos que você põe no punho e ele faz a medição, você pode olhar que o cliente ele vai estar com a pressão um pouquinho mais alta. E às vezes assim, a pessoa tem a pressão normal é 12/8, tá 13/8, já vai dar esse sangramento, porque 13/8 não faz parte do normal dessa cliente, já tá um pouquinho aumentado. Então, pode interferir nisso também. O excesso de sangue vai dificultar na fixação do pigmento, então provavelmente essa cliente vai voltar para retoque. Um outro fator que interfere também no resultado do nosso trabalho é a anemia. Por quê? Porque a anemia, a gente tem uma alteração no sangue, que faltam alguns nutrientes no nosso sangue, algumas substâncias que são responsáveis pela composição do sangue. E quando a gente faz a micropigmentação, ela pode roubar esses minerais que contém no nosso pigmento. Então, quando ele rouba esses minerais, acaba interferindo na fixação do pigmento. Então, também é uma cliente que provavelmente vai voltar para retoque. Ah, mas como que eu vou saber se a minha cliente tem anemia? A gente não sabe. A gente vai descobrir por quê. Você faz uma vez, o pigmento não pegou. Você dá o retoque, o pigmento não pega. Aí você marca um terceiro retoque de feliz, né? Feliz da vida, porque você já tá assim, minha mão não tá funcionando mais, não tá dando certo, não sei. A gente começa a pensar o que pode ser. A pessoa não tem pele oleosa, teve os cuidados no pós, não tirou casquinha, a gente vai por eliminatórias. Aí a gente já orienta, olha, dá uma procurada num médico para ver como é que tá a parte de anemia, porque pode ser uma anemia. E aí, se for uma anemia, ela tem que tratar a anemia e voltar para fazer o procedimento. Por quê? Porque ele interfere literalmente na fixação do pigmento. Pacientes com câncer, né? Normalmente a gente fala muito assim, paciente com câncer não pode fazer. Mas muitos pacientes vêm procurar o procedimento de micropigmentação quando tá com câncer em fases de queda, tá? Num pós quimioterapia ou radioterapia, onde teve perda de pelo, caiu tudo, caiu só um pouquinho. Então é quando eles vêm procurar, às vezes, o serviço de micropigmentação. Nessa situação, vai muito de você, profissional, aceitar ou não o desafio, porém, tem que sempre lembrar, o paciente com câncer em tratamento, seja ele quimioterapia, radioterapia, seja venosa ou oral, ele é um paciente imunodeprimido. E quando a pessoa é imunodeprimida, ele tem o quê? Uma baixa da imunidade. E a gente realizar um procedimento invasivo, né? Porque o nosso procedimento é invasivo, é a abertura da pele, a gente pode estar atraindo para esse paciente um foco de contaminação. Então, a gente tem que ter uma autorização do médico liberando o paciente para isso. Vamos supor que o paciente já passou fase de químio, mas perdeu o cabelo, perdeu a sobrancelha, ele não nasceu do jeito que era, ficou pouquinho, ele quer realçar, ele quer aproveitar. O que acaba acontecendo? O câncer, o paciente ele só tem alta do diagnóstico de câncer depois de 5 anos, que é um processo de remissão. Após 5 anos do diagnóstico inicial de câncer, o paciente ele está liberado do tratamento. E a partir daí a gente já pode fazer o procedimento. Antes disso, sempre com autorização médica. Por quê? Já chegou para mim paciente com 2 anos de tratamento de câncer. Eu quero fazer.
Não, você vai pedir uma autorização do seu médico, tá? E assim, era uma colega de trabalho, né? Ela teve câncer super nova e ela tava, acho que com 3 ou 4 anos, quando ela veio para fazer micro. Ela tinha pelo, tudo normal, ela queria fazer micro. E aí eu já sabia que ela tinha câncer. Eu falei, quanto tempo tá do que ela teve, né? Não tinha. Ela teve o câncer. E eu falei, quanto tempo você tá de alta? Ela falou, não, ainda não tive alta. Tô na fase de remissão. Tô fazendo acompanhamento, só vou ter alta daqui mais 2 anos e meio, acho. Aí eu falei, tá, então você vai me pedir uma autorização por escrito do seu médico. O médico dela liberou, eu não tive problema nenhum, tá? Mas assim, a gente tem que se resguardar e se respaldar em relação a isso, porque é muito sério, né? O paciente às vezes faz uso de alguma medicação, por mais leve que seja, nesse período de 5 anos, e aí a gente vai lá, ele tá imunodeprimido, não sabe, faz uma infecção e não sabe por que fez uma infecção. Então, é muito sério isso também. Quando a pessoa tem problemas de cicatrização, ou ela tem queloide, ou ela tem faz cicatriz hipertrófica. Eu vou gravar depois falando da diferença de cicatriz queloide e cicatriz hipertrófica, porque muitas pessoas acabam confundindo o que é uma cicatriz de queloide e o que é uma cicatriz hipertrófica. As pessoas, a gente tem o hábito de falar, você tem queloide? Todo mundo já imagina, queloide é aquela cicatriz saltadinha. Só que a cicatriz hipertrófica também é saltada. Qual que é a diferença? O queloide, ele vai aparecer por um simples arranhão, você vai fazer queloide. Aquele arranhãozinho, ele vai abrir e vai sair para fora, como se fosse uma carninha mesmo. Enquanto a cicatriz hipertrófica, num arranhão, ela não aconteceria isso. Só para vocês terem uma ideia. Mas, por exemplo, num corte mais profundo, no caso de uma cicatriz hipertrófica, ela pode apresentar características de queloide. Então, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, trazendo fotos de cicatrizes com queloide, com cicatrizes hipertróficas, para ficar bem claro para cada um o que é um queloide e o que é uma cicatriz hipertrófica. Na cicatriz hipertrófica, eu não trabalho com procedimentos de microblend. Na hipertrófica, eu já posso trabalhar, porque ele é muito superficial e ele não vai gerar problema. Mas na queloide, a gente não sabe como a pele da pessoa vai reagir, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento. Em relação a alergias, se a paciente já falar, eu tenho alergia a tudo, façam o teste de alergia, coloquem um pouquinho do pigmento, coloquem um pouquinho de anestésico, façam o processo, normalmente um pontinho atrás da orelha, para ver se essa cliente não vai manifestar alergia contra o pigmento, alergia contra o anestésico. Eu já tive cliente que era alérgica a lidocaína e xilocaína, ou seja, procedimento nela com anestésico zero. Ou ela faria aguentando a dor, ou ela não faria o procedimento. E ela já falou, eu sou alérgica, só que ela já sabia. E tem muitos clientes que não sabem que são alérgicas. Se o cliente não sabe que ele é alérgico, como é que a gente faz? Né? Faz o teste. Como que eu vou selecionar o paciente que eu faço o teste? Eu posso fazer o teste em todos os pacientes, independente do que vá fazer ou não. Sentou comigo, fez a ficha de anamnese, eu já faço o teste de alergia. Ou eu posso, na avaliação, perguntar, porque às vezes a pessoa tem rinite, a pessoa tem uma alergia atópica. Eu, por exemplo, sou alérgica à biotina. Quando eu uso biotina por mais de 3 meses, eu tenho uma alergia atópica na pele, uma urticária por excesso de biotina. Eu sou alérgica à biotina? Em excesso, sim. Posso tomar biotina? Posso, em dose pequena, por um curto período. Eu sou alérgica, mas a gente sabe, hoje já sabe que eu sou, né? Depois de já ter tido 3, 4 crises, aí a gente, junto com o meu dermatologista, a gente chegou ao consenso de que era biotina. E aí, hoje eu tomo em doses menores por menores períodos. Mas às vezes a cliente não sabe que é alérgica. A cliente não sabe que tem alergia. Eu já tive cliente que era alérgica a um componente que tinha dentro do shampoo. Então imagina, ela chegava em salões, ela ia com uma lista
porque ela era alérgica até o pensamento. Ela ia com uma lista e a gente tinha que olhar para ver se no shampoo que a gente usava no salão tinha o componente que ela era alérgica. Graças a Deus eu tinha os produtos que não continham aquele componente, então eu podia atendê-la. Mas até ela descobrir isso, ela tinha muita alergia, alergia de pele, alergia de coceira, e foi bem difícil. Então a alergia, na dúvida, se a pessoa é sensível igual essa minha cliente, que tem alergia até o pensamento, é uma cliente que eu não vou titubear. Eu vou fazer o teste do anestésico, eu vou fazer o teste do pigmento, Por quê? Porque a gente não sabe. Se na listinha dela lá não tá constando os componentes do pigmento nem os componentes do anestésico, como é que eu vou saber? Se nem ela sabe que ela tem alergia àquilo. Eu não vou correr esse risco. No caso de gestantes, por que gestantes, né? Eu já gravei um vídeo falando de gestantes. Gestantes e lactantes, a gente não pode realizar o procedimento de micropigmentação. Tem alguns fatores, mas eu vou falar só um e depois eu vou postar de novo o vídeo falando só sobre gestante. A gestante, ela passa por um processo de transformação hormonal durante esse período da gestação. Hormônios estão desregulados, ela pode desencadear um processo alérgico. Ela não é alérgica, mas por ela estar com essa mudança hormonal, ela pode desencadear um processo alérgico, e se ela desencadear um processo alérgico ou tiver qualquer problema, ela não pode fazer uso de medicação. Então esse seria um dos primeiros fatores. Segundo fator, o bebê ele está sugando todos os nutrientes, tudo que a mamãe tem. E aí o que acaba acontecendo? Se ele está sugando e a gente vai colocar um agente externo dentro da corrente sanguínea, né, dentro da pele, a gente não estuda a pigmentologia em si, a composição química em si, mas a gente está colocando um pigmento dentro da pele e a gente não sabe o que isso pode gerar para o bebê. É a mesma coisa. Grávida não pode tingir cabelo, grávida não pode fazer luzes, grávida... luzes no cabelo a grávida pode, porque não encosta no couro cabeludo. Beleza. Só que o cheiro do produto químico não pode desencadear um problema respiratório? Pode. Progressiva. Progressiva também mantém 1 centímetro do cabelo, eu uso progressiva sem formol e N coisas. Pode? Não pode. Progressiva também solta fumacinha, faz mal pro pulmão, a gente não sabe como está essa mamãe. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E na amamentação, a mesma coisa. A criança está sugando os nutrientes da mãe. Normalmente a mãe tem que fazer suplementação vitamínica porque o bebê ele puxa mesmo. Olha, gente, vou dar um exemplo. Eu tenho uma médica que ela fala que os bebês são parasitas, porque eles vão sugando tudo da mãe. E numa dessa eles podem sugar algum produto químico que foi inserido ali naquela pele, ou do anestésico, ou do pigmento. Então é um risco que a gente não deve correr. Como o processo de gestação são só 9 meses, a cliente chegou, fez a avaliação, tá grávida? Não faz, espera nascer. Mas depois que nascer tem que amamentar. Realmente vai amamentar, mas 6 meses, 1 ano, espera um pouquinho para fazer. Mas eu quero. Gestante não faça na amamentação, se for o caso, com liberação do médico, tá? Por exemplo, eu tenho casos de pessoas que amamentam até 3, 4 anos de idade, a criança. Nesse caso, ela vai ter que esperar tudo isso? Não, porque nessa situação, o leite materno não é mais o único alimento do bebê. O bebê, ele recebe fontes de alimento de outro lugar. O leite materno, ele é mais um complemento, um carinho da mãe querer ficar junto com o bebê. No caso de amamentação tardia, tá? Então, os 6 primeiros meses, que é onde a única fonte de alimento é o leite materno, a gente não deve fazer a micropigmentação, ok? Doenças infecto-contagiosas. A gente tem que tomar cuidado, porque cuidado redobrado, principalmente com biossegurança.
Dependendo do tipo de doença, a gente não faz. Por exemplo, de HIV, o que é o HIV? É uma doença que ela atinge o sistema imunológico. Então, o portador do HIV, ele tem o quê? O sistema imunológico deprimido. E a gente vai fazer o quê? Uma porta de entrada para bactérias quando corta. Se o sistema, quando a gente faz o procedimento, se o sistema imunológico dele não é bom o suficiente para conseguir combater qualquer coisa que possa, porventura, entrar nesse organismo, ele pode ter uma infecção e ter uma complicação mais séria. Tá? Então, isso é você e o seu paciente, seu cliente, né? O paciente é do médico. Você e o seu cliente. Se o médico liberar e você se sentir segura para trabalhar com esse cliente, eu acho que não tem problema nenhum. Lembrando que a gente tem que redobrar os cuidados com material pérfuro cortante, higienização. Por quê? Porque um dos meios de contágio do HIV é através do sangue, né? Então, nosso procedimento não é para sangrar, mas se ocorrer sangramento, a gente tem que tomar cuidado e descartar corretamente para evitar contágio nosso e de futuros clientes que possam vir para o nosso estabelecimento. Por isso é importante trabalhar com material descartável, não reutilizar nada, tudo ter uma asepsia muito grande, porque às vezes não só o HIV, mas hepatite ou qualquer outra doença infecto-contagiosa a gente pode transmitir através da nossa cabine de atendimento. O uso de medicamentos, por exemplo, o cliente que usa um AS, que é aquele AS infantil para fluidificar o sangue, normalmente pacientes cardiopatas fazem uso desse medicamento. No caso, se ele chega para você como cliente e faz uso e te coloca aqui que ele usa AS, você vai ter que conversar com ele e perguntar se ele pode ficar em torno de 3 a 4 dias sem a medicação. Por quê? Porque a hora que você for fazer o procedimento, por mais superficial que você faça, para você atingir a camada certa, que você tem que atingir a derme papilar, você vai fazer o quê? Você vai colocar ali, vai abrir e aquele corte vai sangrar. Ou aquele procedimento vai sangrar. Por quê? Porque o sangue desse cliente, ele tá mais fluido do que o normal. E o sistema de tamponamento feito pelas plaquetas, ele tá mais lento. Então, vai ter uma maior dificuldade na fixação do pigmento. Então, isso é importante. Estou dando só um exemplo de um medicamento. Depois eu vou gravar também um vídeo falando sobre medicamentos que interferem no nosso procedimento. Determinados tipos de dieta. Ela fez bariátrica. Por que isso, gente? Porque pacientes de bariátrica, clientes nossos que chegam pra gente que fizeram bariátrica, eles têm que ter uma suplementação alimentar muito acirrada, porque são clientes que têm o quê? Normalmente eles carregam uma anemia, porque eles têm um déficit da absorção de vitaminas e nutrientes do alimento por conta da bariátrica. Então, nessas situações, a gente já pode solicitar, olha, passa no seu médico antes, vê como é que tá toda a tua parte de vitaminas, de minerais, se tá tudo ok. Por quê? Eu não vou fazer você passar pelo procedimento e o procedimento não dá certo porque você tá com algum distúrbio. Cliente bariátrico sempre pede para ele passar no médico antes e ver se tá tudo certo com essa parte de sangue, de vitaminas, se não tem anemia, se tá tudo ok, porque isso pode interferir na fixação do nosso trabalho. O fumante também é um fator de risco, mas a gente tem que avisar, é importante a gente saber. Por quê? Porque todo fumante, ele tem o quê? Devido ao uso da nicotina e do tabaco, ele tem as artérias mais enrijecidas e com o calibre diminuído. Então, o fato de ter essa diminuição diminui a perfusão sanguínea e a oxigenação da pele. Então, normalmente é uma pele mais seca, é uma pele sem brilho, é uma pele difícil de trabalhar e difícil de fixar o pigmento.
então interfere nisso também. Pessoas que bebam, o alcoólatra, a gente pede, eu coloco aqui na minha ficha se é alcoólatra. Algumas pessoas vão falar, eu bebo socialmente, então assim, não ingerir bebida 3 dias antes, não ingerir bebida 7 dias depois, porque pode interferir no andamento da coisa aqui também. Pessoas que são portadores de herpes, principalmente para labial, o que eu recomendo? Eu recomendo que o meu cliente que seja portador de herpes, ele use 3 dias antes o medicamento que ele tá, de 3 a 4 dias antes, o medicamento que ele já está acostumado a tomar para herpes. Nós, como micropigmentadores, não podemos prescrever medicação. Tá? Caso esse cliente ele nunca tenha tomado nada de medicação, porque tem cliente que às vezes só usa pomadinha. Se ele não tiver tomado nada, a gente orienta ele procurar um médico para explicar para o médico a situação e pedir a medicação. Aí ele toma 4 dias antes, a gente faz o procedimento e ele vai tomar por mais um período depois. Isso é profilaxia, porque pode desencadear o herpes. Ah, eu não tenho herpes, e então eu posso fazer normal? Pode, não tem problema nenhum. Quer dizer que eu não vou desencadear? Não. Eu tive já uma cliente que ela não tinha herpes, a gente fez a avaliação, ela não tinha herpes, nunca manifestou nada, ainda perguntei, nunca teve nenhuma feridinha na boca, no canto quando fica nervosa? Não, nunca teve nada. Aí a gente fez a micropigmentação, quando começou com essas feridinhas, ela já sabia, porque a irmã dela tinha, ela já começou a usar o aciclovir. E estourou as feridinhas, a gente perde um pouco do nosso trabalho, porque muda todo o processo de cicatrização. Então, a gente não trabalha. Se tiver em fase aguda, marcou o procedimento, apareceu herpes, não pode fazer. Outro tipo de herpes que existe é o herpes zoster. O herpes zoster, ele é um herpes que ele pode acometer qualquer região do olho. E normalmente ele às vezes acomete, em quem tem esse tipo, ele acomete o percurso de dermátomos e miótomos. Ele às vezes acontece de aparecer aqui no rosto, principalmente na região de nervo ocular. Então, se aparecer também algo desse tipo, tem que esperar. Não pode fazer o procedimento. Depois, tem que tomar o mesmo cuidado com a boca. Ah, eu não tenho nada, mas eu sou portadora do herpes zoster. Então, eu tenho que fazer a profilaxia quando eu for fazer o meu procedimento. Então, aqui eu já falei das principais perguntas que a gente faz para o nosso cliente quando ele chega. Uma outra coisa que eu costumo perguntar com frequência é cirurgias recentes e se faz algum tipo de cosmético, ácidos e cosméticos no rosto. Se faz uso de ácidos e cosméticos, suspender o uso e por pelo menos uma semana antes, para a pele poder ficar mais grossinha, né? Porque o ácido ele dá uma afinada na pele. E pós-procedimento a mesma coisa, manter por um período até a cicatrização. Até porque dependendo do ácido que for, conforme eu passo, e se eu passar em cima do local onde eu fiz o procedimento, se eu passar o ácido em cima do local onde eu fiz o procedimento, o que acaba acontecendo? Eu vou gerar uma descamação na minha pele e a durabilidade da minha sobrancelha vai ser menor. Em relação a procedimentos cirúrgicos, por que é importante? Porque se for cirurgia estética, principalmente facial, a gente tem que ter alguns cuidados específicos, como por exemplo, esperar um período de 3 a 6 meses para realizar o procedimento. No caso de Botox, normalmente eu falo, faz antes e aplica o Botox depois. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a cliente dentro de uma naturalidade, né? E aí depois ela vai fazer as correções. Eu tive um caso
com uma cliente de Botox, que foi uma das primeiras experiências que eu tive, e eu sempre conto isso, porque até eu descobrir que era o Botox, eu achei que eu que estava errada. Conversando com o cliente e descobrindo essas coisas. Ela tinha feito Botox há uns mais de 10 anos. E o Botox que ela fez não tinha saído completamente, então ela tinha uma simetria de sobrancelha muito grande. Eu não costumo fazer sobrancelha em clientes deitados, eu trabalho com cadeira. Só que nesse dia minha sala estava ocupada com uma outra profissional e eu fui fazer na sala dela, que ela trabalhava com maca. E aí eu botei o máximo que a maca podia em pé e fiz o trabalho. Então ela lá deitadinha com a maca reclinada, eu olhava a sobrancelha simétrica, perfeita. Quando eu colocava ela sentada, a sobrancelha ficava torta. E aí arruma daqui, arruma dali, mexe daqui. E ela tinha uma sobrancelha já com um desenho grosso, com um desenho, uma sobrancelha de 20 anos, entrar naquilo que eu falei sobre tempo e durabilidade de procedimentos. Ela tinha uma sobrancelha de 20 anos atrás, a gente estava fazendo correção de cor e de simetria. E aí, ela deitada, a sobrancelha perfeita. Eu colocava ela sentada, a sobrancelha ficava torta. Aí eu falei, ó, eu vou começar a trabalhar com você sentado. Botei ela sentada, parei na frente dela, comecei a fazer o trabalho, fiz as correções que precisava, coloquei elas mais ou menos em harmonia. Quando ela começava a falar, a sobrancelha entortava. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado? Aí comecei a fazer todas as medições, tudo de novo. Comecei do zero o trabalho. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, ai, deixa, porque já tá ótima desse jeito. Ela saiu, estão praticamente iguais. Isso a cliente me falando, tá? Era uma cliente amiga. Estão praticamente iguais, não precisa. Sabe o que deve ser? O meu Botox. Aí eu falei, você tem Botox? Ela falou assim, olha, eu não falei na anamnese que eu tinha Botox, porque já tem mais de 10 anos e o Botox sai. Só que desde que eu fiz o meu último Botox, eu fiquei com uma simetria na sobrancelha, porque uma desceu e a outra continua levantada. Mas eu vou fazer daqui um período, eu vou fazer e eu vou arrumar isso. Então não se preocupa, porque essa que tá mais baixa eu vou levantar com o Botox. Quando ela falou isso, eu falei, eu tô aqui me matando e o problema não é o meu trabalho, é ação muscular, um músculo paralisado e o outro não. Aí passou um ano e pouco, e gente, por incrível que pareça, essa sobrancelha que ela fez, todas as clientes dela falaram, eu fiz acho que mais 5, 6 clientes vinda dela depois dessa sobrancelha que pra mim tava tava o caos. Por quê? Porque tava tão feio o que ela tinha, que o mínimo que eu fiz para trazer para uma simetria, para deixar correção de cor, essas coisas, as clientes amaram. E aí o que aconteceu? Eu peguei um monte de cliente que veio por conta dela. Isso são situações que a gente vive no dia a dia, que a gente vê ali no dia a dia, que a gente tá presente no dia a dia. Eu peguei bastante cliente por conta dela. Passou um ano, a gente já ia dar retoque, tudo, ela falou, não precisa, a cor tá perfeita ainda, né? Eu falei, você não quer tentar mexer? Ela falou, não, porque eu vou fazer o meu Botox. Gente, ela chegou lá pra mim com a sobrancelha assim, uma aqui, a outra aqui assim, mas estavam na mesma altura, estavam iguaizinhas. Ela falou assim, amiga, acho que levantou demais. Ela tinha acabado de colocar, deu um mesinho, a sobrancelha deu aquela relaxada, aquela descida, a sobrancelha dela tá perfeita. Ela falou, agora a sobrancelha tá do jeito. Você viu o que eu falei? A médica foi boa, né? Porque ela mexeu nas que precisavam, igualou as duas e quando elas desceram iguais. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Prestar muito atenção, que às vezes o cliente fala, eu não fiz. Nunca fez ou não fez recentemente? São perguntas que a gente às vezes vai aprendendo com o tempo pelas experiências. Hoje eu pergunto, você fez algum procedimento na face? Não. Você nunca fez nada? Nunca fez pálpebra, nunca colocou Botox? Aí as clientes, eu coloquei Botox já tem 1 ano. Eu coloquei não sei o que, eu fiz pálpebra há 10 anos. Então são coisas que às vezes por ter passado tempo, a cliente acha que não tem importância. E às vezes tem importância sim pra gente, porque isso pode interferir no nosso trabalho. Em relação a procedimentos cirúrgicos faciais recentes,
dependendo do tipo de cirurgia, 3 meses, dependendo do tipo de cirurgia, 6 meses, dependendo de procedimentos, até 1 ano. Principalmente se for em região de olho, aquelas cirurgias que esticam aqui, de repente, eu fiz nariz, não interfere. Eu fiz bichectomia, não interfere. Mas se fez alguma cirurgia plástica de tração, se colocou algum fio, usou botox, tem uma vertente que diz que para botox 30 dias já pode fazer. Tem uma vertente que fala que é 6 meses para botox, tem uma vertente. Então, assim, você vai ter que sentir o seu cliente, criar o vínculo com o seu cliente e conversar com ele explicando isso. Por que eu peço normalmente para fazer antes, né, o meu procedimento? Porque se ficar qualquer assimetria, corrige no botox. Vamos supor que ela fez o botox, ela tá lá com a sobrancelha toda levantada, que não é o natural. Eu vou lá e faço o meu procedimento. Quando começa a sair o botox, sai mais de um lado do que do outro, ela fica com a sobrancelha torta e ela não vai voltar para dar o retoque. Aí quem que vai ser a culpada da sobrancelha tá torta? O botox que tá saindo ou a micropigmentadora e a designer? Eles sempre vão botar a culpa do lado mais fraco, que é a gente. Eles não vão falar que é o botox que tá saindo ou que o médico que aplicou mais em um lado do que o outro, né? Ou o médico, o profissional que aplicou o botox, porque hoje tem vários profissionais da área da saúde que atuam na parte estética. Eles não vão falar isso. Eles vão falar quem? Que o micropigmentador que deixou minha sobrancelha torta e o botox arrumou. Então a gente tem que ter um respaldo muito grande em relação a isso. E quando você faz o procedimento antes do cliente aplicar o botox, você está, de uma certa forma, se eximindo da responsabilidade se caso fique torto pós-botox, porque quando ela saiu da sua cadeira, da sua maca, ela saiu com a sobrancelha correta. Ela viu, ela aprovou, ela gostou. Se der qualquer problema, 6 meses depois, e ela ter aplicado o botox, a responsabilidade é da aplicação do botox, tá certo? Então, hoje eu vou encerrar por aqui essa parte de anamnese. Depois a gente vai falar sobre alguns tópicos mais a fundo, porque eu acho que é importante. Uma das coisas que eu sempre vejo e que foi uma das coisas que pegou muito para mim e que me fez pesquisar é porque, assim, todo o curso que eu fiz, a gente, quando falava em anamnese, eles falavam, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, e não explicava o porquê. Né? E eu acho super importante a gente saber o porquê que não pode e o porquê que pode, porque se caso o nosso cliente chegue e a gente fala, olha, esse procedimento eu não posso, ele vai falar, mas por que não pode? Você não vai saber responder? Você vai falar, porque eu aprendi no curso que não podia? Não, você tem que saber o porquê que aquilo não pode, porque você explicando para o seu cliente, ele vai confiar em você, ele vai ver que você sabe o que você está falando. Então isso é muito importante, você saber o que você está falando, você ter propriedade daquilo que você fala. E assim, sempre que a gente tem dúvidas em relação a qualquer não pode ou pode, a gente tem que procurar informações, porque o nosso cliente, ele merece ser tratado com esse respeito, e quando a gente dizer não para ele, a gente tem que justificar o porquê a gente está falando não. Eu, por exemplo, eu tenho várias situações que eu não realizo o procedimento e eu falo por que eu não vou realizar o procedimento. E eu falo para o meu cliente, eu podia ficar quieta, realizar o procedimento, pegar o seu dinheiro e deixar você se virar com o seu problema depois. A partir do momento que você assinou a ficha de avaliação, a ficha de anamnese, eu, de uma certa forma, eu tô isenta de responsabilidades, porque as informações que foram dadas foi dadas por você, tudo que foi respondido foi assinado, você autorizou, então tá tudo certo. De uma certa forma, vai brigar na justiça? Vai dar dor de cabeça? Vai dar dor de cabeça, mas de uma certa forma a gente tá livre. Porém, eu não tenho a minha consciência tranquila se eu fosse agir dessa forma. Eu acho que o profissional ele tem que ser consciente daquilo que ele faz e no meu ver, eu não conseguiria deitar minha cabeça no travesseiro se eu agisse dessa forma com uma cliente. Eu tô mexendo no rosto, eu tô mexendo com a autoestima, e às vezes a cliente vem para ficar mais bonita e de repente acontece alguma coisa. Graças a Deus eu nunca tive problemas desse tipo, mas eu já peguei muitas correções e muitas clientes nessa situação e me coloquei no lugar.
Uma delas chegou para mim com 5 dias de pós-procedimento com uma crosta e uma sobrancelha assim terrível. Eu falei, olha, desculpa, não tenho nada para fazer agora. Volta daqui 30 dias para eu ver o que eu vou poder fazer na tua sobrancelha. Olha a situação, a cliente desesperada, chorando e eu não poder fazer nada. Teria um monte de gente que poderia falar, não, dá uma semaninha, a gente despigmenta, a gente faz isso, faz aquilo. Teria N possibilidades. Eu preferi não mexer, esperar o processo cicatricial e depois de cicatrizada, eu ver o que eu tinha que fazer naquela sobrancelha. Ganhei uma cliente? Ganhei pro resto da vida. Hoje ela liga, ela vem, ela faz retoque. São situações que se a gente explica o porquê que não pode, o porquê que aquilo ali não deve ser feito, a gente vai ganhando a confiança do nosso cliente e ele vai vendo que a gente realmente quer o bem-estar dele, a gente não tá só interessado no dinheiro. Eu falo assim que a minha maior realização é ver um sorriso no rosto do cliente e ela falar assim, ficou perfeito, ficou melhor do que eu esperava. Porque foi o que aconteceu comigo quando eu fiz. Quando eu fiz a minha micropigmentação, eu tinha uma sobrancelha, primeiro que era só metade, e o que tinha pra baixo, a minha sobrancelha era muito caída. Então eu tinha aquele olhar, meu olho já é caído por natureza, e eu tinha aquele olhar triste, aquele olhar caído. Então, de repente que eu me vi com uma sobrancelha, eu falei, por que eu não fiz isso antes? E às vezes a pessoa não tem noção do que aquilo que ela tá fazendo tá modificando a vida de uma pessoa, tá mudando a autoestima de uma pessoa. E isso pra mim não tem valor, não tem dinheiro no mundo que pague a transformação que a gente pode gerar na vida de alguém. Então sempre quando a gente for fazer algum procedimento, fazer a avaliação, explicar a importância dessa avaliação para o cliente e ficar sempre atento no que o cliente responde, tem dúvida, vai lá, cutuca de um lado, cutuca do outro, que às vezes sai. Nosso sexto sentido não falha. Eu já tive cliente que jurou de pé junto que não tinha feito cirurgia nenhuma na face. Quando eu fui fazer a limpeza para olhar, para começar a marcação, ela tinha uma cicatriz imperceptível. Era coisa assim, tanto que eu falei assim, me dá o nome do cirurgião. Porque era fantástica, você não via a cicatriz dela. Aí ela falou, não, mas já tem 3 anos que eu fiz. Mas eu tinha que saber. Por quê? Porque se tiver qualquer alteração, por exemplo, o fato dela já ter feito uma cirurgia de pálpebra quer dizer que ela tem o quê? Pitose palpebral. Que hoje a pálpebra tá ali esticadinha, bonitinha, mas que no futuro ela pode começar o quê? Cair. E se ela começar a cair a pálpebra, o que vai acontecer? Vai ter diferença de simetria na minha sobrancelha. Então são situações que às vezes a cliente não dá essa importância, mas a gente como profissional tem que saber que isso é importante, né? Não interessa se faz 10 anos, se faz 5 anos, se faz 3 anos ou se faz 6 meses. A gente como profissional tem que saber se teve alguma intervenção em face, tá certo? Então, por enquanto eu vou encerrar aqui e depois a gente volta para falar sobre termo, né? Um contratinho que a gente pode fazer para o nosso cliente, autorização para realização do procedimento e realização de procedimento de imagem, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!